Meu nome é Fernando Lavieri e esse é o programa Afrobras News Debate. Muito bem, antes da gente dar início, como sempre, eu vou fazer a descrição para quem tem problema de visão ou não enxerga. Eu sou um homem negro, uso barba e eu já vou antecipar. Os três que compõem a mesa estão de camisa azul, estão vestindo azul. Então, estamos aí e é o seguinte, estou aqui com o Marcos Alexandre, que é o nosso comentarista, e o Paulo Eduardo Dias, que é jornalista e está nos presenteando nesse último programa do ano com a sua presença. Professor, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, bem? Fernando. Antes de passar a palavra para eles, gente, vamos lá para a nossa campanha, Lei 10.639. Como que está isso aí na região que vocês moram? Como que está isso na escola de vocês aí do lado, ou que vocês levam filhos e netos por aí? Essa lei ela está sendo implementada? Os alunos das escolas de ensino fundamental e médio, eles estão sabendo sobre a cultura afro-brasileira, a história afro-brasileira? Contem aí para a gente, por favor. Professor. Boa noite, Fernando. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tá? Eu saúdo a todos também com essa audiodescrição que o Fernando foi muito feliz, lançou essa campanha para ensino da cultura, da história do povo negro nas escolas brasileiras, aqui na Afrobras News. E eu queria fazer minha autodescrição, sou um homem negro, também uso barba, alguns cabelos brancos, né? E eu tô com um paletó azul escuro. E que é mais da minha autodescrição? Sou uma pessoa muito simpática, para não falar lindo, né? Mas a gente tem uma autoestima, não é exacerbada, mas a gente tenta se reconhecer bem, né? E trazer para cá o melhor que a gente pode trazer. Por isso que, trazendo o melhor que a gente pode trazer, eu fico até emocionado de ter um jornalista da Folha de São Paulo que, com todo respeito aos outros jornais, inclusive que fizeram parte da minha formação, mas a Folha fez muita diferença na minha formação educacional, né? Eu fui assinante da Folha, leitor da Folha, Pasquale Cipro Neto formou muito do meu português, né? E eu reconheço muito as iniciativas da Folha de São Paulo e de outros jornais, não posso deixar de citar o Estadão, de citar o Globo, né? O Dia no Rio de Janeiro, o Zero Hora, mas não posso deixar de citar uma frase que marca a minha cabeça. Nós apanhamos 70 anos para fazer o melhor jornal do Brasil. Quando a Folha fez 70 anos, eu tive a oportunidade do meu superintendente, Dr. Ivan Diebe Miziara, ser uma das 7 personalidades brasileiras convidadas a escrever um texto em homenagem aos 70 anos da Folha. E o Dr. Ivan Diebe Miziara, que com certeza vou mandar o vídeo para que ele assista, também emocionou porque, além de ser médico legista, policial, e na época superintendente, foi diretor do IML, foi meu chefe, né? Aprendi muita coisa com ele, ele trabalhou também no jornalismo antes. Ele é poeta. E aí ele escreveu uma poesia, que é uma das formas mais difíceis de comunicação, ainda subestimada em pleno século XXI, para comemorar os 70 anos da Folha. Então, eu fico muito feliz e honrado, junto com o Fernando, do Paulo estar aqui. Ele é de uma geração mais jovem da Folha de São Paulo, mas ele carrega todo o peso do manual da Folha, de redação da Folha, o manual do Estadão também, que é muito bom, que é leitura obrigatória, tem que estar debaixo do travesseiro. E aí nós vamos arrancar um pouquinho o seu couro, colocar você numa outra posição, começando com o Fernando. Não, Paulo, primeiro, muito obrigado. E eu queria que você contasse aí para nossa audiência como você começou. De onde você vem, qual a sua idade? Se apresenta para a gente, por favor. Meu nome é Paulo Eduardo Dias, eu tenho 38 anos, sou repórter de cotidiano da Folha, cubro polícia e ultimamente também tenho feito toda essa cobertura da Cracolândia, dessa situação de violência que tem acometido o centro de São Paulo. Antes de eu ir para a Folha, eu passei pela Ponte Jornalismo,
que é um site de direitos humanos, segurança pública, né? E depois eu rodei assim como freelance por vários locais, até participar do primeiro trainee para negros da Folha, que foi em 2021. E aí assim que acabou o trainee, eu fui pro Agora, que era um jornal da Folha, aqui o Agora São Paulo, né? Era mais capital e Grande São Paulo. Aí o Agora acabou em novembro para dezembro de 2021 e eu fui pra Folha. Aí na Folha eu... Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo, sou daqui de São Paulo. De qual região? E da Saúde. Assim, na região ali da Saúde. Zona Sul. Tá. E aí depois eu acabei indo pra agência Folha, onde fiz uma cobertura mais fora de São Paulo, mais fora da capital, litoral, interior. Quando teve aquela queda da rocha em Capitólio, eu fui para lá, né, eu cobri essa queda da rocha em Capitólio, lá em Minas. Sim. E um pouco depois eu segui para Cotidiano para fazer essa cobertura mais da Cracolândia. Então faz mais ou menos 1 ano e meio para quase 2 que eu cubro a Cracolândia, assim, que eu tô inserido nessa situação de saber o que acontece lá. Eu vou muito conversar com os usuários, porque a profissão de jornalista, o repórter, ele tem que ouvir todos os lados, né? Então não é só que o governo fala. Você vai chegar lá, você vai chegar lá. Conta pra gente onde você se formou. Eu me formei na E Estácio. como que foi e tal, o processo de você chegar até a universidade e falar assim, não, eu quero jornalismo e tal. Olha, desde criança eu sempre gostei do jornalismo, sempre gostei desse mundo aqui agora, assistia a Globo, os programas policiais assim que passavam na Rota do Crime, Notícias quando passava populares. na manchete, né? O NP. O NP. Meu avô, meu falecido avô, ele trazia os jornais para que eu pudesse ler. Eu ficava muito na casa dele, então ele trazia os jornais, que era o Diário Popular e o Notícias Populares. Tanto que meus tios, assim, o pessoal não gostava. Falava, pô, ele é muito criança pra estar lendo isso. E aí, não pode, mas eu já gostava. E eu estudei num colégio de freira, ali na região do Planalto Paulista, perto de Moema ali. Então eu aprendi a ler muito cedo. Então tinha essa desenvoltura de ver as manchetes, ler manchetes, ver as fotos, isso me chamava muita atenção. Mas tem algo que até hoje eu lembro disso. Foi o massacre do Carandiru. Eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu estava indo buscar minha mãe no serviço com meu pai e estava escutando no rádio estavam falando, olha, as viaturas já estão no local e tinha toda aquela cena que o rádio ele te traz mais informações do que a TV, porque o rádio parece que você tá assistindo aquela cena, né? Você tá ouvindo, mas parece que você tá naquele lugar. E você cria isso. Você cria uma expectativa, você cria toda uma situação, uma cena, e o massacre do Carandiru me marcou muito pelas fotos que saíram nos jornais na época, né? Primeira página, as manchetes, então isso me ajudou na minha formação como eu quero ser repórter, eu quero ser jornalista. E lá para meus 14, 15 anos eu dei uma mudada e falei, quero ser locutor. Quero ser locutor de rádio. Então eu botei na minha cabeça que eu ia ser locutor de rádio de qualquer jeito. E foi indo, mãe, eu quero ser locutor. Minha mãe falou assim, filho, não tenho condições de bancar um curso de locução para você e tal. Não tinha internet, no final, 99, 98, não tinha, já tinha, mas eu não tinha o acesso que as outras pessoas conseguiam. E lá para 2006 eu consegui um emprego, mas nada a ver com isso, era um trabalho assim que não tinha nada a ver, era um telemarketing que eu entrei. E eu falei, vou fazer esse curso de rádio. Fui até a rádio oficina para fazer esse curso. Só que ali eu já me desgostei, porque eu vi que o rádio ele é muito fechado. Ele é muito fechado. Fechado em que sentido? Fechado assim, é o pai que passou pro filho e vai nessa linha, sabe assim? É meio que hereditário. E para você entrar é muito difícil. Eu falei, poxa, eu queria ir pra uma rádio, eu queria trabalhar, eu queria narrar as músicas, apresentar as músicas, mas eu falei, vou pro jornalismo. E aí, em 2006, paralelo assim ao curso de rádio, porque eu comecei a fazer uma faculdade de jornalismo, só que eu fiz um semestre, eu fui muito mal, não conseguia acompanhar, o curso era de manhã, e aí foi quando eu saí e fui fazer rádio. Então, entre 2006 e 2007, eu fiz um curso de rádio, que deve durar uns 6, 7 meses, para tirar o DRT. Tirei o DRT, e em 2008 eu volto a fazer jornalismo. Aí eu falei, não, agora... Mas aí você sabe como é que é, né? Jovem, quer dizer, não é tão jovem assim, mas a faculdade era o bar.
né? Minha faculdade era o bar. Então eu demorei um pouco mais para me formar, era à noite, eu demorei um pouco mais para me formar do que eu deveria. Mas os professores falavam assim, cara, você tem aptidão, vai atrás, pô, vai. Então foi indo, e aí uma das primeiras coberturas que eu fiz totalmente independente. E qual professor você lembra desse período que você falou? Foi o Eduardo Viveiros. Ele é cientista político. Ele foi algo que abriu minha mente, sabe? Ele, aquele cara que falou assim, ia me buscar no bar, bora, tem aula hoje, vamos assistir a aula, o que você está fazendo aqui? Então, eu tenho uma gratidão enorme, a gente conversa muito, ele é uma pessoa que eu sempre converso, ele me escuta, eu escuto ele, a gente tem esse grau de amizade, nós dois somos palmeirenses, então também isso ajuda na conversa. E aí, em 2013, eu fiz uma cobertura dos protestos do Passe Livre. Pois não. O que acontece? Eu peguei um caderninho e uma caneta e fui pra rua. Montei um blog, e aí, a partir desse blog, eu escrevia, e eu fiquei super feliz quando você via a audiência. Então, tinha uma verba que o Google pagava por leitura. Então, eu recebi berreca, mas para mim ali já era, falei, olha, já estou recebendo pelo meu trabalho. Você já tinha isso na cabeça, estou recebendo pelo meu trabalho. Isso é muito importante quando a gente é jovem. É importante para a formação porque mostra que você está no horizonte certo. Porque se você acaba escrevendo, mas você não tem um suporte, você não vê sua audiência, você não vê algo entrando no seu bolso, você fala assim, tô fazendo algo errado. E eu nunca me importei em ganhar 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, ou no começo eu escrevia texto só com o nome, só para ter uma posição, ter um nome marcado. E depois disso eu lembro que eu fiz umas coberturas de algumas ocupações do MTST que estava crescendo naquela época. Eu fui para Boimirim cobrir quando fizeram a ocupação da Nova Palestina. Sim. Depois eu fui na Copa do Povo, que é Itaquera, que até o presidente foi recentemente agora entregar uma escritura ou algo do tipo assim para aquela terra, né, para aquele espaço. Então eu fui lá em 2014. E aí fui fazendo, fui buscando o meu espaço, fui conhecendo pessoas, então é isso, você vai conhecendo o mundo de jornalismo é esse. Minha mãe fala assim, filho, tem que entregar currículo, eu sempre falo, mãe, não é currículo, jornalismo não é currículo, as pessoas têm que te conhecer, tem que ver o seu nome, tem que ver uma matéria interessante que você faça, e elas falam, pô, esse cara é bom, esse cara tem uma fonte boa, ó, essa matéria aqui é interessante, essa matéria é importante. E aí fui indo. Mas vamos voltar, peraí. Vamos voltar um pouquinho. Olá. Você falou de inspiração, de como eu cheguei no jornalismo, professor e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito dos livros, da literatura, onde você se apoiava, você falava, puxa, e agora? O que eu leio para eu entrar nesse tema? Quando você se apoiava, lendo jornais? Olha, talvez a minha formação de leitura, ela é muito direcionada para leitura policial. Eu sempre foquei nessa leitura. Sabe, eu sempre gostei do Caco Barcelos. Então, pra mim, eu acho o Caco Barcelos o melhor repórter. Rota 66, abusado. O Rota 66, o abusado, a maneira como ele ouve as pessoas, ouve os dois lados, as narrativas que ele consegue, a maneira que ele escreveu o Rota 66, trazendo ali toda uma situação, toda uma dinâmica, toda uma cena, principalmente do caso principal. Então isso sempre mexeu comigo. Eu falei, poxa, mas como é que ele consegue? Como é que ele tem essas informações? Então hoje, ao lado dele, assim, né, guardar todas as devidas proporções, mas ao lado dele na profissão, hoje eu sei como, né? Com muita apuração, muita fonte, muita conversa e principalmente muito pé no barro. Porque você tem que ir na favela onde aconteceu o crime, você tem que conversar com as pessoas, você tem que conversar com a família, você tem que conversar com o vizinho, você escuta, porque senão você não consegue chegar na informação precisa. A gente não pode só contar com o lado do governo, né? Eu não posso só contar com uma nota que vem de uma Secretaria da Segurança Pública ou de uma Polícia Militar, não. Informação oficial. Eu tenho que também escutar o outro lado, né? E para isso eu preciso pisar no barro, né? Eu preciso não ter medo de chegar a locais onde as pessoas não querem chegar, onde a própria polícia às vezes evita de ir, mas eu como repórter tenho que ir, eu tenho que escutar, né? E contando com a sua memória, qual foi a primeira reportagem que você teve que pôr o pé no barro? Primeira reportagem que eu coloquei o pé no barro, olha, foi uma reportagem para Ponte.
em Sapopemba. Um rapaz tinha sido morto pela PM e ali acusavam de que ele tinha atirado, mas ao mesmo tempo as pessoas que estavam na cena, que viram, falaram que ele não atirou. Isso, se eu não me engano, foi em 2014, 2015, algo assim. E eu ainda era cru como repórter, mas ali foi quando eu entendi, olha, bom, é isso, né? Nós temos que ouvir, a gente tem que ir. Você pede licença ali quando você vê algo que aparenta ser perigoso ou não. Você começa a ganhar o que está ao seu redor, mas você vai. E não adianta você, no momento que tá a polícia lá, sabe assim, aconteceu, já vou pra lá. Não, você tem que ir 2, 3 dias depois, né? A hora que já não tem mais ninguém, aí você vai escutar as pessoas. É nesse momento que as pessoas chegam e contam o que viram, o que aconteceu, como que é o dia a dia deles ali, né? Se eles são oprimidos ou não, o que leva a eles viverem ali meio que escondido, não querendo contar o que acontece. Então, essa sim que eu me lembro foi a primeira. E assim, para quem nos assiste, tem curiosidade em saber como que é o bastidor de um jornal, ainda mais um jornal do tamanho da Folha. E assim, um jornalista preto, um jornal, como assim? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ser negro, estar na Folha de São Paulo, estar num grande veículo de comunicação. Eu acho que a Folha deu um grande passo quando ela criou o trainee especialmente para negros, né? Voltado para negros. Então, ali você reuniu muitas pessoas competentes e que talvez não tivessem uma chance de ingressar numa Folha de São Paulo porque não tinha como mostrar o seu trabalho. Então, quando você faz o trainee, as pessoas que estão ali te vendo, as pessoas que participam do dia a dia do trainee, elas falam, poxa, esse cara tem que dar uma oportunidade para ele, esse cara é bom, né? Esse cara tem fonte. Eu, quando fiz o trainee, eu já era bem mais velho do que os outros trainees, né? O pessoal tinha 20, 22, 23, eu já tinha mais do que 30. Então, eu encarei ali como se fosse uma das minhas últimas oportunidades para mostrar o que eu sabia e da minha competência, né? Trazendo as fontes. Então, eu sempre, logo quando eu iniciei no trainee, eu sempre falei, olha, o que eu posso trazer para vocês aqui é uma outra forma de ver o jornalismo. É uma outra visão do jornalismo, né? É buscar ouvir o usuário de droga que está na Cracolândia, é buscar ouvir aquela mãe negra que teve o filho morto pela polícia, é buscar ouvir aquele morador de rua que não consegue tomar um copo d'água, que é algo básico, é ouvir aquele morador de rua que passa frio no inverno mais rigoroso. E então foi isso que eu disse que eu poderia trazer. E eu acho que eu tenho feito meu trabalho de uma maneira importante e também porque o jornal me dá esse espaço, né? As pautas, quando eu trago, elas são bem aceitas. Falando, vamos nessa. Vamos nessa. Você fala tomando a liberdade do Fernando, você fala das pautas são bem aceitas, mas você, nesse breve período comparado com outros medalhões da Folha, você já foi indicado para prêmios através das suas reportagens. Cita algumas. Já. Na Folha sempre tem prêmios bimestrais. Eu já fui indicado 3 vezes. Uma das indicações foi numa matéria sobre a Cracolândia, né, mostrando toda ali aquela violência que estava ali naquela região. E uma outra matéria que eu fui indicado foi sobre o frio, né, contar ali como é que os moradores de rua estavam passando pelos dias frios em São Paulo, né, aquele frio rigoroso. Então eu passei uma madrugada com um fotógrafo, então nós fomos atrás dos moradores de rua para que eles pudessem contar as histórias deles, né? Então foram essas as 2 indicações que eu me lembro agora. Foram essas 2 que me impactou bastante. Mas hoje você está se destacando, inclusive que o Fernando falou muito bem, o Fernando também é jornalista, né? Também pôs muito pé no barro, né? Trabalhou na Isto É, em outros veículos de comunicação. E aí, por exemplo, teve uma matéria que você sacudiu, teve só numa publicação sua,
Porque a gente fala de jornal, a gente esquece que a comunicação, para não usar um termo impróprio, a comunicação é quântica. Sempre foi. Né? O termo comunicação quântica, puxado da física quântica, de que um objeto pode, um fóton, para ser um pouquinho mais preciso, não sou físico, mas pegando emprestado, o fóton pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e o pessoal está utilizando hoje encriptação quântica justamente porque depois que você olhou, a informação mudou, mas a comunicação que nós vivemos disso, ela muda a partir do momento que a gente conheceu, não dá para desver. E aí você publicou do beanbag. Como é que foi essa história? A do beanbag, eu acho que dá pra, se um dia eu for escrever um livro, ou se alguém um dia for fazer minha biografia, eu acho que a beanbag deve ser uma das matérias mais importantes que eu já fiz hoje, que eu já escrevi. E eu carrego ela como algo que, se alguém me perguntar qual que foi a mais marcante, que importante você fez, a da beanbag. Foi o seguinte, Fernando, dia 24 de setembro teve a final do campeonato da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo, foi no Morumbi. São Paulo e Flamengo são duas torcidas, tem duas torcidas organizadas que são aliadas. Naquele momento os torcedores de São Paulo foram para comemorar, o São Paulo já fazia um tempo que não ganhava um título de expressão, então o pessoal ali estava eufórico para comemorar, para curtir, extravasar, era no próprio estádio do São Paulo nunca tinha ganhado uma Copa do Brasil, então era normal que tivesse algum tipo de excesso, ou alguma comemoração um pouco mais firme, e teve a comemoração, e nas proximidades do estádio, isso foi no dia 24, no dia 25 eu tô indo pro jornal, eu lembro eu tava na 23 de maio, uma pessoa me mandou uma informação, falou, morreu um torcedor de São Paulo, tá sabendo? Eu falei, não, tô sabendo, morreu. E a pessoa me falou assim, vai atrás. Só falou assim pra mim, vai atrás. Beleza, cheguei no jornal, falei pra minha chefia, ó, morreu um torcedor, nós ficamos sabendo. Beleza. E a gente deu uma matéria simples, básica, dizendo da morte. Até então a polícia ainda dizia que não sabia o que tinha acontecido, mas já levantava a hipótese de um disparo de arma de fogo, né, que o torcedor poderia ter morrido baleado. E na segunda-feira nós demos aquela informação, fui embora, na terça eu voltei, uma outra pessoa me procurou e falou assim, tudo bom, Paulo? Eu falei, não, tudo bem. Olha, eu tenho informações aqui que podem ser importantes para você nessa questão do torcedor morto de São Paulo. Falei, só que só falo pessoalmente. Eu tenho fotos aqui que eu posso te passar, mas só pessoalmente. E aí eu avisei pra minha chefia, falei, e aí? Falaram, você confia na pessoa? Eu falei, sim, claro, né? Todo se cercando de que não haveria problema. Então vai lá, eu fui. A hora que eu cheguei, a pessoa me falou, olha, você só vai ver as fotos. Você não vai ter acesso a essas fotos. Você vai ver no meu celular e você não pode publicar. Você só vai ter essa informação. Eu falei, tudo bem. A pessoa me mostrou, ela falou assim, olha, isso aqui chama-se beanbag. Uma munição menos letal que a PM de São Paulo utiliza, em substituição à bala de borracha. Até então... Era isso que estava na foto? O que estava na foto era a beanbag retirada da cabeça do torcedor. Ou seja, ela já estava desfragmentada, né, cheia de sangue, envolta num saco plástico. E aquela foto teria sido tirada dentro do hospital. Ela foi tirada dentro do hospital, aquela foto. Então, ela envolta num saco, por isso que chama beanbag, saco de feijão, né, numa tradução livre. Então, várias esferas pequenas, como se fosse chumbinho e mata-rato. E ele me falou isso, né, que tinha acontecido. Aí fui embora e eu falando, posso publicar? Não pode publicar, não pode publicar, pode publicar. Posso publicar? Não pode publicar, não pode publicar, não pode publicar. E eu perturbando. Lá pelas tantas da tarde, mesmo dia, ele falou assim, olha, publica, mas você sabe que é a fonte? Eu falei, não, sigilo da fonte. A fonte é sigilosa. Do sigilo da fonte. Tá sempre, né, o sigilo da fonte. Enquanto eu estava escrevendo, eu olhei um programa de televisão, estava mostrando um material semelhante, dizendo que era uma bomba caseira. Ou seja, ali naquele enredo já estava mudando de quem seria a culpa. Porque a partir do momento que você fala de uma munição, você fala de um calibre 38, uma pistola, você associa que a pessoa foi baleada numa ação policial ou numa troca de tiro. Agora, quando você fala
que foi, através de uma bomba caseira, você já muda todo o enredo e você fala, pô, quem usa bomba caseira? A polícia não usa bomba caseira, quem usa bomba caseira é torcedor de organizada. Né? Então, ficou naquilo. Olha, uma bomba caseira, uma bomba caseira, uma bomba caseira. Meia hora depois daquela informação noticiada pela TV, nós soltamos a matéria dizendo que provavelmente teria sido uma beanbag que acertou o torcedor de São Paulo. Uma beanbag utilizada pela PM. Naquele momento ali, você abre para o universo dos veículos de comunicação buscarem as fontes que eles têm para saber como é que é. Então, aquilo foi um rebuliço. O celular começou a tocar. Pô, mas onde você conseguiu? Manda a foto pra gente e tal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu não tenho essa foto. Aí, eu fiz uma postagem no meu Twitter explicando como foi passo a passo que eu consegui essa informação. Muita gente parabenizou, muita gente replicou. Eu sei que teve uma hora que eu tava olhando assim, já passava de 200 mil visualizações essa minha postagem no Twitter. No Twitter, eu dizendo como eu tinha conseguido. E muitos repórteres perguntando, cara, como é que você conseguiu? Passa pra gente essa foto, passa... Era a postagem do dia, né? No meu Twitter eu postei, né, como que eu tinha conseguido a informação replicando a matéria que o jornal tinha dado. Procurei a polícia em nenhum momento, assim, nos primeiros minutos, nas primeiras horas, confirmando aquela teoria, dizendo, não, nós estamos investigando. Aí no outro dia, no dia seguinte, a Polícia Civil chegou e confirmou, não, é uma beanbag. Realmente foi uma beanbag que acertou o torcedor de São Paulo. E foi indo, a Polícia Científica deu todos os laudos passíveis da Polícia Científica, a Polícia Civil do DHPP foi e fez o trabalho deles para tentar localizar quem era o policial, e aí viram que era uma viatura da cavalaria, que estava presente ali naquele momento, então eles foram fazendo por exclusão, 4 policiais foram ouvidos, eles já têm um suspeito, que já foi ouvido, praticamente já sabem quem é o policial que atirou, porque a PM também passou de forma rápida toda a escala que tinha, né? Toda aquela força e cada arma que eles estavam usando naquele dia foi passado, com o nome do policial, tudo. Mas desde o dia 6 de novembro o processo não anda. E por que né? não? Olha, é difícil confirmar por que o processo não anda. Eu digo assim pelo que está no processo no site do TJ. Desde o dia 6 de novembro ele não anda. Né? Não teve nenhuma atualização desde 6 de novembro para cá. E aí eu te falo, será que a família do rapaz ela não tem o direito de saber quem foi que atirou no rapaz? O rapaz era surdo e mudo. O tiro foi a queima-roupa. O rapaz estava de costas, né? O tiro pegou assim na parte de trás da cabeça. E o manual da PM diz que a arma beanbag, o tiro tem que ser de 6 metros, entre 6 e 20 metros. Assim, algo tem que ser no mínimo 6 metros de distância, não pode ser a menos ali. E pelos laudos, tudo ficou caracterizado que o tiro foi muito próximo. Rapaz surdo e mudo. E será que a família não tem direito de saber quem foi que matou? Você chegou a falar com a família? Falei com a irmã, falei com o advogado, sempre mantenho contato com eles pra gente poder saber qual que é o desenrolar da situação, né? E a irmã me conversou comigo também várias vezes. E você vai sentir na família, não no caso deles, mas dos casos que eu já cobri, quando você envolve uma força da segurança pública e você envolve uma família pobre. No começo a família tem toda aquela esperança de justiça, mas com o passar do tempo, as forças dela vai esvairando, até que depois ela chega e fala, olha, meu filho, o que aconteceu, entendeu? Assim, sabe? Ela já vai perdendo um pouco da credibilidade em ver justiça. Aí muitos falam para assim, mas nós vamos entrar na justiça para tentar conseguir uma indenização. Poxa, aí volto lá atrás. Do Carandiru até hoje não saíram todas. Você acha que o jornalismo tem um papel de política pública? Tem. A partir do momento que o jornalismo ele dá voz a quem não tem. Meu princípio de profissão, e para quem eu falo que deseja estudar, fazer jornalismo, eu quero fazer jornalismo, meu sonho é ser jornalista, eu falo, você tem que ter na sua cabeça que você ali é um ponto de voz para quem não tem. Né? Você não pode se colocar na frente da matéria, você não pode se achar que você é a personalidade ilustre, que você é o bambambam, não.
Você tem que ouvir o que as pessoas falam para você. Mesmo que seja contra aquilo que você mesmo acredita. Já aconteceu de você acreditar numa coisa e os fatos te desmentirem a sua crença, como jornalista? Já aconteceu de você ser surpreendido, maravilhado, assombrado, porque, nossa, eu pensava que era isso, e o fato me demonstra que é outra coisa. Comigo já aconteceu. Você vê? Conta pra ele. Não, mas não vou contar nada. Conta pra ele pegar. Conta outro dia que eu tenho muita pergunta pro Paulo. Olha, professor, eu acho que, assim, pensando rapidamente, sempre tem, né? Um caso ou outro que você tinha uma convicção que era algo e depois você volta e fala, não era aquilo que eu imaginava, né? E a responsabilidade? Como tratar isso? Então, aí que você tem que ter todo um cuidado na hora que você vai publicar uma matéria. Você tem que se certificar de muitas fontes. Uma mesma situação você tem que ouvir da boca de 2 ou 3 pessoas para você falar, isso é real. Porque depende se você escuta de um, aí o outro já conta uma versão um pouco mais atravessada, o terceiro já não conta nada a ver com aquilo, então você fala, opa, peraí, melhor derrubar essa pauta aqui ou melhor eu apurar um pouco mais. Né? Como o caso agora da Operação Escudo. Eu não fiz a cobertura total, né? Entrei em uma outra situação ali, conseguindo alguns boletins de ocorrência, mas a cobertura foi feita por um colega, que eu chamo de amigo, porque a gente tá lá dia a dia, assim, trocando figurinha. E a Operação Escudo, eu achava que ela... Sempre tem aquela situação que você fala assim, deve ter um pezinho que possa não ter dado certo. E agora o Ministério Público pediu, assim, tornou réu 2 PMs, ou seja, então o Ministério Público achou alguma coisa, algo equivocado. O governo estava sempre batendo a mesma tecla de que não, que todos os laudos mostravam que tinha sido tudo feito da melhor maneira possível. Então agora já demonstrou pelo menos um caso que 2 policiais teriam feito algo não legal, né? Então é isso, até o repórter ele é surpreendido por várias situações. Ou seja, ele não sai de casa como, igual eu não é fazer uma defesa, mas assim, como 99,9% dos policiais não saem de casa como servidor público, eu vou matar uma pessoa hoje. Hoje eu vou. Apesar que se o cara pegar o trem lotado, o ônibus, muitas vezes não funcionar no dia dele, ele pensa em bater em alguém que está com raiva. Eu não digo isso do policial, ele é um servidor público. Mas assim, o jornalista também não acorda, fala isso do seu lugar de jornalista, ele não acorda pensando, eu vou ferrar alguém. Não, porque o jornalista ele tem que entender que a função dele ali é uma função importante, né? Que é você contar uma história correta e é uma função de você se inserir num contexto que você tem que ser totalmente imparcial. Você vai escutar os 2 lados e você ali não vai colocar a sua interpretação no texto. Você vai escutar, você vai colocar ali o que você ouviu das pessoas, né, de um lado e do outro, e também a nota de esclarecimento do poder público, mas não colocar ali a minha interpretação, eu acho isso. Não existe achismo no jornalismo, né? O jornalista, ele não é alguém que deva achar, alguém que deva tecer comentários daquilo. O jornalista, ele tá ali para reportar os fatos, ele contar o que está acontecendo. Você acha que se perdeu muito com o passar do tempo? Ou é de hoje, veículo para veículo? Não, eu acho que é de pessoa para pessoa. Eu acho que isso não é o veículo que determina, não. Acho que é pessoa para pessoa. Tem uma matéria também que eu fiz esse ano, que também me esclareceu muito, assim, e me trouxe para a realidade, que foi feita na Cracolândia. Do dia que levaram os usuários para até aqui perto, na Ponte Estaiadinha, no Bom Retiro. Aí depois eu fui lá conversar com os usuários, né? Entrei lá na Cracolândia, me receberam super bem, e eu conversei com uns 10, assim, que estavam naquele dia. E eles contando, eu pensei que eu fosse morrer. Eu pensei que ia ter um novo massacre do Carandiru, porque deixaram a gente num lugar escuro, tinha cachorro morto, foram levando a gente, não falaram pra onde ia,
E o governo sempre nega. Quando você pergunta, o governo fala, não, eles têm a dinâmica própria, né? Então, nós só fazemos a escolta para que não tenha nenhum problema, mas logo de cara, você sabia que ninguém vai sair da Rua dos Protestantes lá na Luz em 600, 700, 1000 e ir a pé até o Bom Retiro numa área escura que eles ficaram embaixo da marginal ali. Então, conversando com eles me contando essa trajetória, eu achei super interessante. E o que me marcou, o que eu gostei também de ter feito essa matéria, é que eu consegui colocar 4 pessoas negras, usuários de drogas da Cracolândia, na capa da Folha de domingo. Ou seja, né, na capa da Folha de domingo, 4 pessoas negras, usuárias de drogas da Cracolândia, que contaram suas histórias, que demonstraram os seus rostos, elas colocaram a cara delas à tapa, e não se esconderam em momento nenhum. Tudo que eu perguntava, elas falavam, olha, eu uso droga há 30 anos, olha, a Cracolândia não vai sair do centro, esquece, porque aqui no centro que nós gostamos de viver, aqui no centro nós estamos enraizados. E foi isso, elas me contando, eu falei, olha só, então é uma forma de você aprender. O jornalista também ele aprende. Se ele estiver aberto a aprender, ele vai aprender. E nesse dia eu aprendi muito com os usuários, assim, eu passei com eles lá umas 3, 4 horas ouvindo os relatos. Paulo, quando você volta da rua com essas histórias assim, você senta em frente ao computador, aí você pensa, como você constrói o texto? A minha construção, a minha construção do texto, ela já começa no local. Que se eu chegar para escrever a hora que eu sentar na redação, pode fugir uma coisa ou outra. Então eu sempre ando com um caderninho, minha caneta, é inseparável, meu caderno e minha caneta. Então ali, a hora que eu tô conversando com as pessoas, eu já tento escrever um lead, que é os primeiros parágrafos ali, né? E aí eu penso assim, será que dá pra eu viajar nesse lead ou será que eu vou seco? Né? Você também tem que ter essa noção, se você já vai dar uma... Explica o que é lead, o que é você. O lead é o como, quando, aonde e o porquê, né? São os 4 primeiros parágrafos ali, você não deixar nada que vá te dar a noção do texto de fora. Mas às vezes você consegue fazer um nariz de cera, né? Que é você dar uma floreada, você começar com algo, foi certa hora, o dia estava cinza, o dia estava ensolarado. Então, você vai nesse ponto, você pensa, agora eu vou mais seco ou eu vou com o nariz de cera? E nesse caso eu já estava lá, já estava pensando, eu falei, olha, eu vou contar o que eu tô vendo aqui e tô sentindo. Então ali no caderninho você já vai escrevendo. Aí fica mais fácil do que você chegar na redação. E no dia que também eu fui fazer essa cobertura da madrugada do frio, Sim. Também semelhante. Eu também já fui pensando como é que eu ia escrever. Aí eu cheguei na redação na madrugada e já bati um texto. E o texto também esse texto foi bem elogiado da madrugada, porque falaram, humanizou o texto, né? Ele deixou mais humano. E aquele momento ali, a hora que eu cheguei na Praça do Patriarca, em frente à prefeitura, em frente ao gabinete do prefeito, tinha um morador de rua que ele não estava bem, não estava se sentindo bem. E ele falou pra mim, cara, eu já pedi pra me levarem e falam que não tem vaga. E ali eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa por ele, porque eu vi que ele não estava se sentindo bem. Ele falou pra mim que ele tinha epilepsia. Ali estava tão frio naquele dia que tinha um rapaz que estava enrolado em 13 cobertores, algo do tipo assim. Então, eu cheguei, fui na assistente social e falei, olha, não dá pra dar um encaminhamento pra ele. Me identifiquei pra ela e aí, num passe de mágica, colocaram ele na van e ele foi pro albergue. Aí ele me agradeceu. Obrigado pela sua ajuda, obrigado pela força aqui. Então isso também é muito gratificante. O jornalismo, comenta, se o Fernando me permite, mas é assim, não é para brigar com a imprensa. Você mata o gato, mas você sai arranhado. O poder da imprensa, o poder da comunicação ainda continua sendo subestimado. Eu, de um outro lado, trabalho também com isso e às vezes, hoje não, mas já passei por muitas situações de que o dirigente público, até mesmo as organizações sociais, colocam a comunicação, o jornalismo, a assessoria de imprensa, a comunicação como algo acessório. Depois a gente explica, depois a gente fala, depois a gente planeja a ação
de comunicação. E vamos fazendo. Você acha que ainda o gestor público, privado, toda a sociedade ainda pode, no século XXI, colocar a comunicação como secundária? Não. Não só não pode, como quando ele se vê numa situação que possa trazer para o político, uma situação que possa trazer um prejuízo para ele eleitoral, ou para o empresário um prejuízo financeiro, a resposta vem rápida e não vem aquela resposta técnica, né, burocrática. Porque geralmente a gente recebe resposta burocrática, resposta tudo muito igual. Né? Tem vários casos que a resposta vem que você fala assim, você tem que mandar de novo e-mail. Não, mas é isso mesmo a resposta? Você pergunta uma coisa, ela vem outra. Tem uma fabriquinha, né? Tem, já vem uma Ctrl-C ou fabriquinha de Ctrl-V, nota, né? É, o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas muitas vezes não. Você chega e fala, não. Quando se vê numa situação que é complicada, aí a nota muda, você vê. Bem mais elaborada, com mais linhas. E para o jornalismo não seria muito melhor para a sociedade, para o gestor público, para o político, se convencesse finalmente que deveria tratar a comunicação como algo profundamente sério, porque é a comunicação que elege, é a comunicação que faz acontecer, é a comunicação que sustenta, porque se o cara perder um negócio que você trabalha muito, que você também, se o Fernando não fizer essa pergunta, que ele também é sempre afinado, que é a credibilidade, não adianta ele ter dinheiro, não adianta ele ter poder, se ele perder a fé das pessoas, a credibilidade naquilo que ele está falando, não dá para fazer mais nada. A gente já viu isso acontecer muitas vezes na história, não só do Brasil, mas mundial. A partir do... Bom, nós falamos, por exemplo, do parlamento. A partir do momento que o parlamento perde a confiança, o primeiro-ministro perde a confiança no parlamentarismo, ou no presidencialismo, quando o presidente perde a confiança, ele sofre o impeachment. Muitas vezes não é porque ele cometeu um crime, é porque ele perdeu a confiança. O político fez um excelente trabalho. Nós temos recente algumas situações, para não citar nomes, de até em alguns momentos, em plena pandemia, um bom trabalho, mas se perdeu a credibilidade, a confiança. Não podia, talvez, a sociedade entender que a comunicação é primordial e até colaborar com o jornalismo? É que o jornalismo que eu vejo assim no dia a dia é que muitas pessoas tratam o repórter como um mero fofoqueiro ou um mero derrubador. O repórter ele não tá ali para derrubar ninguém, ele tá ali para contar a verdade dos fatos. Às vezes a verdade dos fatos prejudica uma pessoa ou outra, né? Aí vem a credibilidade. O jornalista não tem outra palavra que expresse melhor o jornalista do que a credibilidade. Então, e como que vem a credibilidade? Você fazendo um bom trabalho, você tendo boas fontes, você apurando e não publicando qualquer coisa que vem, né? Você achar que, não, essa informação aqui é preciosa, isso aqui é um furo. Mas e o furo é verdadeiro? Ou você vai dar uma barrigada, né? Então, a barrigada é o erro. A barrigada é o erro, né? E aí depois se você vai ter que dar um erramos, eu acho que não tem nada mais chato para o jornalista do que você ter que dar um erramos porque você deu algo que prejudicou uma outra pessoa, né? Eu acho que isso é uma falha que tem que se tomar o máximo de cuidado. Então, se a gente se cerca de tantos cuidados na hora que você vai fazer uma cobertura de suicídio, na hora que você vai fazer uma cobertura de violência sexual, na hora que você vai fazer uma cobertura de sequestro, na hora que você vai fazer uma cobertura que envolve criança, né? Principalmente depois da escola base, por que você não pode se cercar de tantas outras situações para você falar, opa, essa pauta aqui não dá. Vamos esperar mais um pouquinho. Olha, esse texto aqui é melhor segurar, né? Vem muitas informações assim para mim diariamente de fontes que eu falo, opa, isso aqui é boa. Aí depois, na hora que eu vou checar, já veio truncada a informação, teve um ruído, né? O cara me trouxe A e depois eu fui ver, era A mais B. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E o jornalista é aquilo, ele, as poucas horas que ele consegue dormir, ele dorme. Os outros momentos ele tem que dar ouvido para a fonte, né? Meu horário de trabalho é 8 horas, mas
De manhã, às vezes a fonte me procura, à noite, às vezes a fonte me procura, e eu não posso dizer não, né? Vou perder a fonte, que se eu não escutar que a fonte vai me passar, ela vai passar pro outro. A fonte fala assim, esse cara não quer mais nada, vou passar pro outro. Então, tem isso também, você tem que saber levar, você tem que saber dosar, tem que saber conversar. É como a Cracolândia, né? Eu uso muito esse exemplo da Cracolândia porque eu estou inserido há 1 ano e meio fazendo matérias sobre a situação do centro de São Paulo, sobre a violência que o centro de São Paulo virou. É uma rotina hoje de morte, né? Latrocínio, de medo, de apedrejamento, a gangue da bike. Recente teve um atropelamento de 16 pessoas, 16 usuários, né? Então a gente vai tentando entender o centro de São Paulo. Mas será que o centro é violento por causa da Cracolândia? Aí você vai tentar buscar. E quando você conversa com os especialistas, eles cravam, E aí depois você vai ver com os números, é verdade. Onde a Cracolândia ela se movimenta, ela traz uma mancha de criminalidade maior. Aumenta o furto, aumenta o roubo. Né? Onde ela está inserida, tem mesmo. Quando ela estava na Helvética, 77DP, registrava roubos e furtos em grande quantidade. Ela migrou para Gusmões, aí o 3º DP ali, Campos Elíseos, aumenta. Né? Vai aumentando ali. A Sé, então, nem se fala, mas aí a Sé tem uma série de questões. A Sé tem ali a atuação da gangue da bike, tem as mini cracolândias, aí tem aquele morador de rua que se passa por morador de rua, mas ele é um aproveitador, que ele vai tomar ali uma situação. A área de DP da Sé ali também pega o Glicério, pega 25 de março, então pega a região de grande circulação de pessoas. E aí o governo ele chega e ele coloca... nós vamos colocar mais policiamento. Vamos colocar operação delegada. Vamos colocar mais PM, mais guarda civil. Mas aí o que acontece? Toda vez que eu vou falar com o especialista, ele fala, não adianta. Não adianta colocar mais PM, mais guarda civil se você não tem a inteligência. Porque o usuário foge. E ali a gente também nem fala tanto só do usuário, né? A gente fala de todo o aproveitador, porque quando pega esse celular, as pessoas sabem para onde vai o celular. Né? Eles sabem para onde vai o celular, aquela movimentação do celular. E por que não é feito nada? Né? Ou é feito, aí tem ações que vão lá e pegam 1000 celulares. 1000. Mas aí 1000 foi naquele mês ou 1000 foi naquela semana? Né? Porque todo mundo sabe onde é que é a rua que desova os celulares, aparece os celulares. Isso aí tá em todo lugar. A mídia tá sempre explorando, até a própria polícia tá sempre explorando. Mas aí você vai no pequeno... Não vai dar jeito, não vai parar, porque o pequeno é substituível, né? Ele substitui o pequeno. E aí fica um ad eterno, não resolve Sempre, nada. Não resolve. E cria um nome de que, para aproveitar isso aí, a gente de fora acha que a maioria dos usuários de drogas são negros? Na Cracolândia? São negros. Por quê? A maioria. Ali a gente fala, quando eu converso com eles... É falta de oportunidade, problema familiar. A maioria, ali, grande parte é problema familiar. Você já vem com uma família que já destruída, sim, que não conseguiu te dar oportunidade porque eles também não receberam, e você vai sair de casa que estava apanhando, que estava faltando isso, faltando aquilo, e você vai ser abraçado na rua. Então, na rua, eles compartilham de tudo. O que ele não tinha de compartilhamento em casa, o que ele não tinha de alguém para escutar ele, na rua ele vai ter, né? Porque ali as pessoas se entendem, as pessoas viveram quase a mesma dinâmica. Você então tá ali dizendo que vai além da intoxicação. Né? vai além da intoxicação. Porque eu falo pra você, muitas vezes eu vou na Cracolândia, eles vêm e falam pra mim, 30 dias que eu não uso, hein? Poxa, 30 dias que você não usa, 30 dias que eu não uso, e eu acredito neles. É verdade, porque você vê que a pessoa mudou. 30 dias antes, ela tava lá destroçada. 30 dias depois o cara já tá mais forte, tá com a garrafinha de água na mão. Mas por que não vai embora? Porque ali para eles é o território definido. Ali eles têm alimentação, ali eles têm o companheirismo, ali eles têm a troca de ideia, e ali eles têm a segurança, porque sozinho ele pode sofrer inúmeras violações. Em grupo é muito mais difícil, né? É mais difícil você apanhar, mais difícil você ser agredido, mais difícil você ser baleado, esfaqueado. A não ser ali entre brigas, entre acertos, entre eles mesmos. Mas da situação envenenado, mais difícil. Estuprado, porque há violência sexual,
né? Para quem vive na rua. Muitas mulheres que eu converso, elas falam, já sofri, eu tava num barraquinho em tal lugar, eu saí desse barraquinho e fui para outro, porque ali naquela região para mim já não tava dando mais. Né? E então tem muito isso, por isso que eles não saem do centro. O centro para eles ali, muitos professor, a hora que eu vou conversar, eles falam, já tô aqui há 30 anos. Eu falo, então você fundou a Cracolândia, hein? Aí dá risada. Eu cheguei aqui, isso aqui não tinha nada. Tem muitos ali, tanto na matéria que eu escrevi lá, da capa, tem um que tá lá há 30 anos. E conhecido como corintiano. Chama todo mundo, ô corintiano, ô corintiano. E então é isso, as pessoas ali estão inseridas há muito tempo e não vão sair dali sendo enxotada. Não adianta, você tira eles de uma rua, daqui a pouco eles estão de novo. Você coloca ele numa rua B, ele tá na rua C, daqui a pouco ele volta pra B, fica nesse jogo, sabe? Mudando de rua porque você quer dar uma resposta pra sociedade, porque o morador da rua B, ele fica ligando. Liga toda hora pra PM. Tem 20, 30 ligações por dia pra PM, eu tenho que tirar o pessoal daqui. Aí o comando fala, não, então... O comando da PM chega e fala, tira eles dali, daquela rua. Aí vai pra outra rua. Aí liga pra GCM, GCM fala, tira ele daqui. Sabe, a prefeitura fala, tira ele, o governo fala, tira ele. Mas aí, dá 3 meses, ele volta pra aquela rua. 3 meses depois, tira. Então hoje o que a gente tem visto no centro é isso. Ele tá numa rua, daqui a pouco ele tá na outra, daqui a pouco ele... É muita movimentação entre ruas próximas, mas sem um fator, assim, que evidentemente vai tirar eles de lá. Teve uma matéria que eu dei também no começo desse ano, demonstrando que eles ficam pouquíssimo tempo internados. Muito pouco tempo. Em média, 7 dias. Nossa. Por quê? É o período da desintoxicação. Ou seja, o usuário é levado para uma internação, ele se desintoxica e depois ele volta para a rua, porque não tem um programa duradouro, não tem uma sequência. Ele não vai ter aquele acolhimento. Não tem acompanhamento, não tem. Agora, você vê, quando ele não quer, ele fica 30 dias sem usar. Ah, não, tô 30 dias sem usar. Fala, é mesmo? Acho que eu vou ficar mais uns dias e depois eu volto. E o K9? Então, o K9 já é um problema. Eu nunca vi ninguém usando o K9 lá na Cracolândia. Pelo menos as vezes que eu fui lá, eu nunca presenciei alguém com sintoma de K9. Mas eles contam? Ah, fulano de tal... Eles contam que é proibido vender lá. Eles falam que o crime não deixa vender justamente por conta de passar mal, aí estaria essa aproximação da polícia, toda hora vindo ambulância para resgatar, então eles falam que não tem. Você acha, como jornalista, o Fernando talvez possa fazer uma contribuição. Você acha que há 20, 30 anos, isso tem vários estudos que comprovam, um monte de adulterantes que foram sendo colocados na droga, acabou gerando uma sobrevida, se a gente pode falar dessa forma, mas uma sobrevida maior no usuário. O usuário acaba sendo... ele tem mais dificuldade para ter o desmame, porque ele não vai morrer daquilo, então perde o susto e ele vira um cliente fiel, não só da droga, mas de toda essa situação que você vê? Sim, porque hoje ele nem sabe o que ele usa, né? Porque os próprios especialistas falam, igual essas drogas sintéticas aí, que antigamente falavam maconha sintética, mas não tem nada a ver com maconha, então tem que tirar a maconha de fora disso, né? São outras, tem tempero, tem orégano, erva doce, então tem um monte de coisa que é misturada a esses componentes sintéticos. Então hoje a pessoa nem sabe o que ela usa. E de repente o que ela está usando traz uma sensação que até os estudos não sabem, né? Acabam pegando a pessoa, é tão viciante que ela já não consegue mais parar, mas ela não sabe se ela está usando, se é o crack, se é o K2, se é o K9, se é o K4, se é uma cocaína batizada, sabe? Não sabe. É tanta mistura, é ao gosto do patrão, né? O patrão mistura, o cliente compra e fala, pô, gostei desse daqui, eu vou voltar. Gostei dessa daqui, eu vou voltar. Né? Paulo, eu quero aproveitar a sua presença e falar de uma coisa que é o seguinte: nós estamos numa universidade onde tem muitos jovens e você trabalha no meio impresso de comunicação. A juventude está lendo jornal? E mais, a internet, o impacto da internet nos jornais impressos. Eu acho que a juventude lê o jornal porque através do jornal ela se informa melhor.
né? O jornal é mais rico de informação. A internet, ela traz muita informação desencontrada, né? Você tem que confiar, você tem que ter aquela credibilidade de falar, poxa, eu vou seguir essa linha aqui porque é essa linha que me trouxe informação. Já o impresso, não, o impresso ele é muito mais informativo. Ele é tanto que, se a gente for analisar, pelo menos é algo que eu creio, que quem lê o impresso é muito mais bem informado, é muito mais bem relacionado do que quem acaba só vendo algo passageiro pela internet, né? O impresso você vai ler, você vai degustar a informação, né? O leitor do impresso ele te cobra mais uma informação mais apurada, uma informação mais mais fiel àquilo dos fatos. A internet é mais imediatista, né? Você escreve ali algo e daqui a pouco pode mudar. Aí vai lá, edita. Você dá uma edição, troca uma palavra ou outra, ou dá um erramos se tá errado. Agora, o impresso ele é mais cuidadoso na hora de trazer a informação. Então, eu acho que quem tem acesso ao impresso sai na frente de quem vai só na internet, só no videozinho, né? Porque o videozinho às vezes te traz algo que não que é fora do contexto, né? Porque o cara quer um like. O vídeo pode ser editado, o vídeo pode ter sido cortado e não ter outro posicionamento, né? Então, mas se a gente pensar nas grandes figuras, às vezes elas nem querem dar entrevista para jornal, revista, elas querem falar na sua plataforma. E dali elas não saem. Como é que vocês lidam com isso? Então, aí você pode embedar o que ela falou, né? Se ela usou na plataforma dela, se ela falou no Twitter, no X, né? Antigo Twitter, no Facebook ou no Instagram, ela fez um pronunciamento dela, você coloca aquele vídeo dela na matéria. Você fala, olha, esse aqui é o posicionamento da pessoa. E conta o restante da história. E você conta o restante da história. Aí você está escutando os dois lados, né? A versão, hoje muitas pessoas procuram a internet e gravar vídeo, né? Para mostrar o rosto, saber quem é. Dar a sua versão. Dar a sua versão. Isso é importante, eu acho que isso é importante. Isso é muito importante. Porque você acaba também colocando na pessoa aquela aspa, aquela situação. Opa, quem falou foi quem viu. Ou quem falou foi quem estava inserido naquele problema, naquele contexto. Ou seja, de novo, comunicação. Não é porque qualquer um pode comunicar que ele sabe que ele está comunicando. Não. Ou que ele pensa nas consequências do que ele está comunicando. Pois é. Paulo, a gente está chegando no final. Eu queria que você abordasse o seguinte. A gente está vindo aí de 1 ano de governo Lula. 1 ano de governo Lula, estamos indo para o 2º, 3º mandato. O que você viu de bom, o que você não gostou e o que você espera para o próximo ano? Olha, é o que eu sempre falo, a questão da política, eu deixo para quem faz a cobertura de política. Como eu sou um repórter policial, não vou dizer para você que eu sou um alienado, que eu não vejo o que ocorre no país. Mas eu não consigo tirar conclusões assim objetivas que eu possa tecer, falar, olha, é isso, vai mudar, não vai mudar, tem feito errado ou tem feito certo. No campo étnico-racial, que agora a gente tem um Ministério de Igualdade Racial. Eu acho importante e louvável, mas eu acho que cada vez mais tem que se colocar mais o negro em postos de trabalho elevados, em cargos mais altos. Você não pode ter num universo que tenha 30, porque senão demonstra que é apenas cota. Você tem que dar cada vez mais e mais, tem que colocar o povo cada vez mais e mais. E não só no alto escalão, no primeiro escalão ele tem que estar lá, mas não um. Né? De 30, um só não dá, que senão você fala, isso aí entrou na cota, né? Vira aquele meme e tal. Por mais que a pessoa seja competente, um só é pouco. Entendi. Bom, quero agradecer, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Mesmo. E obrigado também, professor. Eu que mais agradeço, nesta Fernando. quinta-feira, Você- esse é o último programa do ano. Prazer Mas é ano meu, que vem a gente vai Fernando. estar aqui. Obrigado, professor. E o Paulo Eu que já está agradeço. intimado a voltar. Hoje, Opa, em com todo- 2024. Com todo prazer, voltarei aí contando mais histórias e trazendo mais informações. Nossa. E deixando claro, para quem quer cursar jornalismo, vai atrás, e é pisar no barro, é ler, é buscar boas fontes,
e tá sempre antenado naquela área que você quer cobrir, que você quer seguir. É importante você estar sabendo tudo que está acontecendo. É isso. Tá Obrigado a todos. correto. Muito obrigado. Foi um prazer.